Só de falarmos sobre emagrecimento, isso já traz uma certa ansiedade, porque tem a ver com mudança. A gente vai ter que mexer em alguma coisa para a gente conseguir o nosso resultado. Oi, sou Luciana Fonseca, passei pelo processo de emagrecimento e decidi gravar esses vídeos para incentivar você que quer passar por isso. Passar da mesma forma que eu consegui, gente, que dá sim pra gente alcançar o nosso resultado cuidando da nossa mente e do nosso físico para ficarem alinhadinhos e saudáveis. Quando eu decidi que era o momento, que essa decisão é muito importante, sobre o momento de você passar pelo processo de emagrecimento, a minha busca maior foi de cuidar da minha saúde mental. Gente, a ansiedade é uma doença, a ansiedade traz transtornos muito difíceis de ser tratados. E por haver essa mudança para eu conseguir o meu resultado, eu primeiro busquei sobre gatilhos, sobre coisas que pudesse trazer mais ansiedade ainda, ansiedade essa que prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso resultado, os nossos desempenhos nos afazeres. Então eu decidi que primeiro eu ia começar a identificar o que pudesse trazer mais ansiedade para mim e me prejudicar, principalmente no meu psicológico. Gente, a primeira coisa e a mais importante que eu identifiquei e que eu decidi que realmente ela não ia fazer parte do meu processo de emagrecimento foi determinar um tempo para emagrecer. Sabe aquela história? Eu quero estar com tantos quilos daqui a 2, 3 meses, 6 meses, sabe? Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso nem com o meu psicológico, e nem com o meu organismo, nem com o meu físico. Eu não tive essa pretensão de ter esse desgaste no meu corpo. O que eu fiz vou seguir todas as orientações e vou continuar, não vou desistir, mas eu não determinei tempo nem para eliminar peso e não determinei tempo e nem quantidade de peso a ser eliminado, principalmente no mês. Eu quero perder tantos quilos em um mês. Até porque o que você tem que identificar e ter muito cuidado, que essas coisas que geram ansiedades. Cada organismo reage de uma maneira. O que eu mostro para vocês da minha rotina de alimentação e treino, não quer dizer se você seguir exatamente a minha rotina que você vai conseguir o seu resultado, porque seu organismo pode responder de uma outra forma. Então, isso foi a primeira coisa que eu eliminei da minha mente, do meu caderninho, das minhas anotações, foi determinar um tempo para conseguir o meu resultado. Que é isso que a gente tem que ter, muita atenção com o nosso corpo. Eu sempre falo isso nos vídeos, ninguém conhece o nosso corpo, ninguém conhece o nosso organismo melhor que a gente. Por mais que a gente vá a um especialista, quem tem que dar os detalhes para ele, conseguir fechar um bom diagnóstico, somos nós. Quem faz esse relato para ele do que estamos sentindo, somos nós. Então nada e nem ninguém melhor que a gente mesmo para se conhecer. E se tem uma coisa que logo de cara eu identifiquei que ia me deixar ansiosa, foi a balança. Então a balança não fez parte do meu processo de emagrecimento. Fez sim quando eu passava no especialista, que ela precisava fazer a pesagem para ver se a gente estava evoluindo bem, de acordo com as orientações que ela me passou. Eu tô falando sobre nutricionistas. Então, e aí sim eu usava a balança, mas dentro de casa, gente, em momento algum eu usei balança, porque eu sabia que a balança estava me trazendo ansiedade. O que eu fiz? Eu já gravei até um vídeo falando pra vocês que minha melhor balança foi uma roupa. Tem o vídeo aí, eu vou deixar aí linkado pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês verem. Eu comprei uma roupa e ali foi minha balança. Eu fui medindo a roupa, vestindo a roupa, e quanto mais ela cabia, mais eu ficava sim feliz. E outra coisa, porque nem sempre, gente, a gente consegue eliminar peso, principalmente quilos. Às vezes a gente, no mês a gente elimina as gramas, né? No mês a gente pode eliminar pouquinho. Então, mas isso não quer dizer que você não está evoluindo, porque a gente perde medidas também, que é
é tão importante quanto eliminar o peso. Mas aí graças a Deus, eu identifiquei que a balança não estava me fazendo bem e cortei ela totalmente do meu processo de emagrecimento. Claro que quando eu passava nos profissionais, a gente pesava e aí eu só queria saber, tá tudo bem? Precisa mudar mais alguma coisa? A gente vai precisar dar um jeitinho aqui, outro ali. Então isso é que é o mais importante. Por isso que eu falo sempre, se conhecer faz muito bem pra você, porque você também começa a identificar o que tá te fazendo mal. E aí a gente busca pra tá melhorando isso. Outra coisa que eu também identifiquei que ia me fazer muito mal, dietas restritas. Gente, eu passei por profissionais, principalmente sobre alimentação, que não é que esses profissionais são ruins, é porque o método deles de trabalho não se identificou com o que eu queria. Desde o início eu falei pra mim mesma que eu não queria deixar de comer nada. Eu queria sim acrescentar e aumentar aquela quantidade de alimentos bons que me trouxesse muito mais, que fosse muito mais favorável ao meu processo de emagrecimento, que eu conseguisse o meu resultado, mas cuidando sim da minha saúde, principalmente da minha imunidade. Então, o que eu fiz? Quando era dietas muito restritas, aquele regime pesado mesmo, eu falava, não, esse daqui não é o caminho que eu quero seguir. E foi assim mesmo que eu fiz. Hoje eu como de tudo, gente, eu continuo comendo de tudo. Eu comi de tudo, só que claro, aqueles alimentos que são menos favoráveis, eu diminuí muito esse consumo. Mas, por exemplo, tem um vídeo aqui que eu também vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês, que eu falo, não seja essa pessoa chata e também não fique perto de pessoas chatas. Vocês assistindo o vídeo vão entender o que eu estou falando. Então, por eu estar no meu processo de emagrecimento, quem está ao meu redor não é obrigado a passar por isso, né? Claro que hoje minha família consome quase tudo que eu faço e que eu como, principalmente meu marido, que a gente sabe que o paladar do homem é um pouco mais difícil, mas eu ia deixar de pedir uma pizza na minha casa, ou de fazer uma pizza ou um bolo de chocolate para minha filha, para minha família, porque eu estava no processo de emagrecimento. Não, eu faço essas coisas e eu como também, só que eu como naquela quantidade que eu sei que não vai me prejudicar, que é o que eu falo sempre, a gente passa pelo processo de emagrecimento, a gente alcança nosso resultado, mas a gente tem que sim continuar com esse cuidado, né, pra gente não voltar a engordar de novo, porque nossas células têm memória e ali ficou marcado que elas podem inchar de novo. Né? Então é esse cuidado que eu sempre tive, e isso pra mim foi muito importante, não fazer dietas restritas. Não fiz, e eu sabia que se eu fizesse ia me fazer muito mal. Por isso que eu falo pra vocês, eu nunca segui dietas específicas. O meu processo de emagrecimento foi baseado em alimentos favoráveis que pudessem me ajudar no meu resultado, claro, de emagrecer, cuidar da minha saúde e ponto. E ter muito cuidado, porque mesmo esses alimentos favoráveis tem a sua quantidade de calorias, enfim, como tipos de açúcares, né? Todos são açúcares, como os tipos de sal que tem, que todos são sal, e aí a gente tem que ter cuidado com a quantidade. Isso que é o mais importante. Gente, uma coisa que me fez muito mal no início foi pagar academia e não ir. Não consegui fazer, porque os meus horários muitas vezes não eram compatíveis com o horário da academia. Isso me deixou muito ansiosa e acabou quase que me frustrando sobre o meu processo de emagrecimento, porque eu sei da importância dos exercícios físicos para a gente conseguir o nosso resultado. E foi aí onde eu comecei a treinar em casa, busquei sim, pesquisei, busquei por dicas de profissionais, tanto nas redes sociais, quanto fui na academia e pedi ajuda do profissional. Foi ali montando treinos, foi identificando o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. E eu posso falar pra vocês que hoje eu agradeço tanto
Foi a melhor escolha que eu fiz, foi aprender a fazer os meus exercícios em casa, claro que com cuidado, tendo muito cuidado para não me machucar, prestando atenção nos profissionais, nas dicas de como fazer aquele exercício, mas eu posso falar para vocês que foi a minha melhor decisão, foi fazer os meus exercícios em casa, porque o exercício é muito importante no processo de emagrecimento, na manutenção do peso, também para a saúde. Para mim, exercício físico é uma terapia, me faz muito bem, e fazer em casa foi maravilhoso, porque só de pagar, primeiro pelo dinheiro de pagar e não usar a academia, e segundo, gente, por chegar ao final do dia eu falar mais uma vez eu não consegui treinar, isso estava me deixando tão triste a ponto de pensar em até desistir do meu processo de emagrecimento, porque você conseguir emagrecer só com alimentação, você até consegue, mas tem todo um outro lado, principalmente na estética do corpo. O exercício físico é muito importante. Outra coisa que para mim identificar foi muito importante para não gerar essa maior ansiedade em mim. Eu optei por não usar suplemento nenhum no meu processo de emagrecimento. Por questão também de dinheiro, eu ficava pensando assim, ai, se eu chegar um dia que eu não... Porque a gente sabe, gente, que principalmente os suplementos são bons, mas tem um custo. E como eu precisava mudar um pouco a minha alimentação, porque eu precisei, até porque o meu processo de emagrecimento veio também, eu tive que passar por uma desintoxicação de medicação, e aí eu precisava ter o cuidado com a minha alimentação, de comprar as verduras, legumes, as frutas, o iogurte que me ajuda, como eu já mostrei em vídeos aí que eu gosto muito da coalhada, né? Os queijos. E aí ter ainda que comprar suplementos, eu sabia que isso ia acabar me deixando frustrada se eu não conseguisse comprar. Eu ia acabar achando que não ter o suplemento, eu não ia ter o resultado. E eu queria também entender o meu organismo, como que ele ia reagir por si só. Era isso que eu mais queria, para eu entender se era o meu organismo que estava gerando aquele resultado só com a alimentação e exercícios físicos, ou se era o produto que eu estava usando. Então eu decidi que eu não ia tomar nenhum tipo de medicamento e nem suplemento, porque eu queria entender realmente como que o meu organismo estava reagindo e ter esse resultado sem depender de outras coisas. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês que me ajudou muito no meu processo de emagrecimento, o apoio da minha família foi muito importante. Ter pessoas por perto que me apoiasse, que entendesse, que não achasse que era frescura. Ai, só vai comer isso? Nossa, tá toda fitness, sabe? Esse tipo de pessoas eu consegui excluir totalmente assim do meu meio e me apeguei muito a essas pessoas, a ter uma conversa, um bate-papo. É muito gostoso quando você tá no processo de emagrecimento, que outra pessoa também tá na mesma vibe que você, é tão legal você conversar e vocês identificam uma coisa boa ou uma coisa ruim, faz essa troca. Gente, é muito gostoso, isso ajuda demais, nossa, é muito bom. Então é outra dica que eu dou pra vocês, de você estar por perto de pessoas que te deixam muito mais animada, que coloquem você pra cima, que te dê força, que olha assim e fala, olha, tá conseguindo, é muito bem. Gente, olha, eu tive clientes maravilhosas, tanto é que hoje eu estou gravando vídeos pro YouTube graças a uma cliente também, porque o meu resultado começou a aparecer e eu fui dividindo com elas que eu não tava tomando nada de medicação, eu não tava tomando nada de suplementação, nada que não fosse de alimentos mesmo para conseguir o meu resultado, e os exercícios físicos principalmente, e as massagens também, que ajudou muito, e que uma massagem, gente, até uma massagem relaxante, para você que tá no processo de emagrecimento, faz tão bem. Eu já tô gravando vídeos sobre isso, que aí é a minha área também, que eu sou apaixonada, eu vou dividir muita coisa com vocês.
Então assim, essa minha cliente foi que falou pra mim: ai Lu, você podia gravar uns vídeos, né, falando como foi, vai ser tão legal. A gente pensa que não, mas você tá me incentivando só da gente conversar. Imagina você fazer os vídeos mostrando sua alimentação. E hoje eu tô aqui graças a ela também. É uma cliente minha de São Paulo. Eu já falei em outros vídeos que eu mudei aqui pro Nordeste tem pouco tempo, mas assim, a gente ainda tem contato. E é o que eu falo, você tá perto de pessoas assim, e aquelas pessoas que você começa a identificar que a pessoa não tá te dando tão força, e até as boas energias não tá vindo, ó, se afasta, que vai te ajudar muito mais. Porque, gente, não é festa do oba-oba, é o que eu falo pra vocês. O meu processo de emagrecimento foi muito bom, foi maravilhoso, um aprendizado grande, mas não é fácil você passar pelo processo de emagrecimento. Até porque, como eu já falei em outro vídeo aqui, que tem vídeo também no canal, eu entrei no efeito platô, eu demorei um pouco mais o meu processo de emagrecimento, então eu tive que ter muita paciência e força também de pessoas ao redor para eu conseguir ter o meu resultado. Isso é tão bom, isso é maravilhoso. Então procurem estar perto de pessoas assim, que vai te ajudar. Gente, emagrecer, o psicológico é tão importante quanto o físico. Os dois têm que estar ali muito bem alinhadinho para você ter o seu resultado. O que eu mais senti, quando eu sentei e falei, não, é hora de, agora sim, eu estou preparada para o meu processo de emagrecimento, de começar e não desistir, este é o momento. O que eu mais coloquei na minha mente, que eu sabia que tinha mês que eu poderia não perder nada de peso, mas eliminar medidas, como eu já falei para vocês. E isso, gente, também é muito importante. Você não eliminar peso, mas você pegar fitinha ali, passar ao redor da sua cintura e ver que você perdeu, eliminou medidas. Isso é importante. O que eu mais conversei comigo mesma a todo momento é: não vamos desistir. Eu não vou desistir do meu processo de emagrecimento, porque isso causa sim frustração. Gente, isso pode levar à depressão. A depressão é uma doença muito difícil de ser tratada. Na verdade, as doenças da mente são doenças difíceis demais de serem tratadas. E eu posso falar para vocês, tenham muito cuidado em identificar tudo aquilo que vai te trazer ansiedade, para essa ansiedade não evoluir para coisas piores, né? Então, por isso que eu falo para vocês, o meu processo de emagrecimento, ele foi muito consciente. Foi um processo de emagrecimento que eu sentei comigo mesmo primeiro e falei, ó, é hora de passar, a gente vai enfrentar dificuldades. Foi bem assim mesmo, como eu tô conversando com vocês aqui, eu conversei comigo mesmo olhando no espelho, porque gera sim uma certa expectativa, gera uma certa cobrança de você com você mesmo, gera uma certa frustração de você estar fazendo tudo certinho e chegar 6 meses e você não ter resultado, que isso aconteceu comigo. Eu fiquei 6 meses, gente, sem ter resultado, mas o bom foi que eu não engordei, não perdi, mas eu eliminei medidas. Então, assim, tudo isso também é o que eu falo pra vocês. Você ter um acompanhamento de um profissional que você se identifique com o tipo de trabalho dele, é muito bom também para te ajudar a você baixar, porque todos nós temos a nossa ansiedade, essa ansiedade é até boa, é aquilo como se fala, né? O medo faz parte, a ansiedade faz parte, o nervosismo faz parte, mas quando chega num ponto que começa a atrapalhar seu desempenho, aí é que tá o problema. Então o vídeo de hoje era esse, mais esse incentivo, esse exemplo do que aconteceu comigo, que eu quero passar para você, que você não copie e cole, mas que você consiga sim montar aí a sua estratégia e conseguir o seu resultado. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!